Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, ok? Vai lá, dá uma fuçadinha, tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos que vamos pro primeiro não, é o único, né, Ana? Um tipo ao vivo, primeiro relato quando é ao vivo, quando tem vários, agora é só um, é o tipo ao vivo. Então vamos ao relato de hoje. Não é um relato muito longo, tá? Ele é longo, mas não é tão longo assim. Mas vamos ver. O título é Vim Cuidar de Você. Vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana. Aqui pode me chamar de Fulana. Se precisar, eu uso o nome fictício aqui. E vim contar esse relato que mudou a minha vida. Os nomes e lugares estão trocados. Pode ler despreocupada. Obrigada. Vamos ao relato. Eu me casei bem novinha, com 17 anos, e o meu esposo, Pedro, com 18. Morávamos em um sítio bem pequeno no interior do estado da Paraíba. As casas eram bem afastadas umas das outras. As famílias que ali moravam eram, em sua maioria, compostas por idosos, pois os filhos, assim que se tornavam adultos, deixavam aquela vida simples, né? E viajavam para o Rio de Janeiro em busca de trabalho. Aos 19 anos, eu engravidei do nosso primeiro filho. Eu estava encantada com a ideia de ser mãe. Porém, Pedro, meu esposo, se preocupava, pois onde morávamos era tudo muito difícil, sem recursos. Próximo à nossa casa havia uma família, composta apenas por mãe e filho. Dona Maria, a mãe de Gustavo. Ela era analfabeta. Tinha por volta de 88 anos e era muito doentinha. Gustavo, seu filho, tinha uns 40 anos, ou 40 e poucos anos, mas tinha deficiência física e mental. Ele era bem franzino, um pouco atrofiado e tinha o comportamento de uma criança de 10 anos. Certa vez, Dona Maria ficou muito doente e alguns poucos vizinhos pediram ajuda a vereadores da cidade para que levassem ela a um hospital, onde ficou internada por alguns dias. Gustavo teve que ficar sozinho. Tadinho, ele ficou apavorado. Sempre que podia, Pedro e eu íamos visitá-lo, levar comida, ajudar com as coisas da casa. No dia que a Dona Maria teve alta do hospital, eu fui até sua casa para vê-la. Ela estava ótima. No período em que esteve internada, ela foi muito bem tratada e muito bem alimentada. Porém, ela me confessou uma preocupação. Os remédios, uma preocupação, os remédios, né? Ela ganhou todo o tratamento, mas ela não sabia ler e nem Gustavo. Eram várias caixinhas de remédio, tipo aquelas amostras grátis, e eu logo me ofereci para ajudar, já que ali eu era uma das poucas pessoas que sabia ler e escrever. Tive a ideia, então, de fazer etiquetas com a quantidade de comprimidos e o horário que deveria tomar, e colei em cada caixinha. No dia seguinte, fui ver como ela estava e se tinha dado certo a ideia das etiquetas. Cheguei bem cedinho e perguntei: "Bom dia, Dona Maria, deu certo?" E ela respondeu: "Deu certo sim, fia." Me falou ela respondeu: "Deu certo sim, fia." E ela me falou meio sem jeito. Fui conferir os remédios e vi que ela não havia tomado nenhum. Perguntei a ela por quê. Ela me respondeu de cabeça baixa: "Ô, fia, o Gustavo não soube dar para eu. Aí eu não tomei." Nessa hora eu senti um nó se formando na minha garganta. Então eu falei assim: "A partir de amanhã, Dona Maria, eu mesma vou vir dar os seus remédios, tá? Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim até o seu tratamento acabar, tudo bem?" Os olhos dela se encheram de lágrimas e ela abriu um sorriso enorme com os poucos dentes que ainda tinha. "Fia, tu vem mesmo? Tu tá esperando o menino?"
E as estradas tá tudo ruim para você vir aqui toda hora. Disse Dona Maria, preocupada com a minha gravidez, né? As estradas realmente eram terríveis e de difícil acesso, mas eu estava com poucos meses ainda, não ia ser tão difícil assim para mim. Eu expliquei a situação para o Pedro e ele concordou, meio discordando. Mas não tem jeito. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, já era. No outro dia, lá estava eu no meio do mato, às 5 e pouco da manhã, para pegar a estrada que levava até a casa da Dona Maria. Quando cheguei, ela já tinha varrido a frente da casa, o fogão a lenha já estava aceso e o café já estava pronto. Ela me recebeu com todo o carinho do mundo. Dei o remédio e falei para ela: 12:00 eu volto, tá bom? E assim foi. Eu ia às 6 da manhã, 12:00 e 6 da tarde. Levei um despertador e expliquei para o Gustavo como é que mexia nele, pois havia um último remédio que era 00:30. Eu deixava esse último comprimido separado para o Gustavo dar para ela quando o despertador tocasse. Enfim, essa estratégia funcionou. No final do tratamento, a Dona Maria me abraçou muito forte, me olhou nos olhos e disse: "Ô, Fia, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, viu? Quando seu filho nascer, eu vou cuidar de você no seu resguardo." Confesso que eu estou emocionada lembrando da gentileza e simplicidade daquela senhora. Mas o destino muitas vezes é cruel, né, Ana? Alguns dias depois, a Dona Maria faleceu. Durante a noite, enquanto dormia. Gustavo achou estranho sua mãezinha não levantar e foi chamá-la. Que desespero, meu Deus, o pobre Gustavo corria de um lugar para o outro sem saber o que fazer. Quando cheguei à casa deles, havia apenas uma amiga nossa que já tinha entrado em contato com a funerária. Gustavo, quando me viu, correu e me abraçou. Ana, não deu para segurar as lágrimas. Ele, em prantos, me disse assim: "Fulana, minha mãe tá de roupa de dormir. Os homens vão ver ela assim." Ele fala dos agentes funerários, sabe? "Ela não gosta disso, fulana." Nessa hora me veio uma coragem que eu não sei de onde e eu falei: "Pega uma roupa bem bonita que eu vou vesti-la." Gustavo correu para uma mala que tinha no canto da sala, pegou um vestido branco com flores amarelas. Era um vestido simples, mas era muito bem cuidado, muito cheiroso. Quando estendi as mãos para pegar o vestido, eu ouvi uma voz atrás de mim: "Você não vai pôr a mão em defunto, né, fia? Olha o seu estado. Você quer ver seu filho? Você quer que o seu filho nasça igual o Gustavo? Mulher, na sua situação, não deve mexer com isso." E eu olhei para trás chorando e respondi com muita educação à senhora que falava: "Ana, muitos lugares do interior, infelizmente, tem esse tabu." Então foi uma voz, foi uma mulher que falou: "Você não vai pôr a mão em defunto, né, fia? Olha o seu estado, você quer que seu filho nasça igual Gustavo? Mulher, na sua situação, não deve mexer com isso." Isso, aí eu olhei para trás e respondi àquela senhora com muita educação. Aí ela tá dizendo aqui: "Ana, muitos lugares no interior, infelizmente, tem esse tabu. Os mais velhos acreditam mesmo que não é saudável uma mulher grávida mexer com mortos." Bom, continuando. E eu respondi: "Olha, eu vou vesti-la sim. Não se preocupe. Muitas mulheres trabalham em hospitais grávidas, lidam com a morte todos os dias." Peguei o vestido das mãos do Gustavo, entrei no quarto onde a Dona Maria estava, tirei a camisola que ela usava, coloquei o vestido, arrumei seu cabelo, e isso me trouxe uma paz inexplicável. Guardem essa informação. A funerária chegou, fez todo o procedimento necessário, velamos ela na pequena sala deles, ali na casa, com os poucos amigos, já que eram só ela e o Gustavo. Ana e assombrados, eu não consegui ir ao sepultamento. Foi muito difícil para mim. E como não fosse possível piorar, dias depois acordei com sangramento, que se tornou uma hemorragia. Não fui socorrida a tempo. Apesar de todo o esforço do Pedro, infelizmente eu perdi o nosso bebê.
Eu fiquei alguns dias internada e depois voltei para casa, arrasada, destruída. Ana, quem passou por um aborto sabe o tamanho da dor que eu tô falando. Uma noite, depois de chorar muito, eu acabei adormecendo. Quando do nada, ouvi algo como se a porta do quarto se abrisse. Levantei a cabeça para ver melhor e senti meu coração parar, pois eu vi a silhueta de uma senhora aos pés da minha cama. Eu fechei os olhos e senti o colchão abaixar, como se alguém tivesse sentado na cama. Comecei a orar e acabei adormecendo. Eu ouvi claramente uma voz no meu ouvido dizendo: eu vim cuidar de você. Nessa hora, lembrei da promessa da Dona Maria. Confesso que eu não tive mais medo e falei baixinho: obrigada, Dona Maria. Vá em paz. Assombrados, vocês lembram que no início do relato eu falei que isso tinha mudado a minha vida? Pois é. Depois dessa experiência, eu comecei a estudar mais sobre o setor funerário, como cuidar de corpos e após a morte, né? Como cuidar de corpos após a morte. E hoje eu tenho 33 anos, Pedro e eu temos uma filha de 9 anos e eu me tornei tanatopraxista. É isso? Tanatopraxista. Hoje trabalho com o que amo, cuidar de quem se foi. Por ser muito sensível ao mundo espiritual, já passei por muita coisa no meu trabalho. Mas isso é assunto para um outro relato. Um beijo, Ana. Sou inscrita no canal desde quando o Matheus mandava você soltar a vinheta. Fiquem com Deus e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, então ela veio mesmo ajudar e olha só, tadinha, né? Então, numa situação que não tinha ninguém para ajudar, ela já uma senhorinha com quanto? 80 anos, o filho com 40, né? Com todas essas dificuldades. E como que ficou ele sozinho? É tão difícil para eles ficar sem a mãe, né? Sem aquela pessoa que cuidava. E para ela também, né? Ir embora. Como será que ela ficou? Eu imagino que ela não tenha ficado em paz dependendo da situação que o filho ficou, entendeu? Porque sendo mãe e sabendo das condições do filho, às vezes é muito difícil para a mãe também. Mas muito legal, parabéns pela sua atitude. Foi muito generosa com a senhora e com o filho dela. E com certeza foi recompensada por isso. E olha só, hoje trabalhando com isso. Muito legal. Então conta pra gente. Agora a gente vai ficar aqui aguardando as suas histórias nesse meio. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!